Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pega sua Bíblia, pega seu caderno, seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor. Vamos conosco estudar mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Rebeca. Rebeca, cujo significado do nome quer dizer aquela que une, aquela que prende ou aquela que cativa os homens. Rebeca foi filha de Betuel, irmã de Labão, da família de Naor. Ela foi esposa de Isaque, mãe de Esaú e Jacó. Mas ela demorou 20 anos para dar à luz. É interessante, amado, que na genealogia do povo de Israel, as mulheres eram não estéreis de todo, mas elas tinham uma dificuldade em ter filhos. Né? Assim foi com Sara, assim foi com Rebeca, e assim será com algumas outras mulheres que a Bíblia nos conta. Então aqui ela demorou 20 anos para poder ter filhos. E quando tem filhos, nascem os gêmeos Esaú e Jacó. Diz a palavra que ela era muito formosa. Tanto isto é que o amado se lembra, nós já contamos para vocês, dos episódios em que o seu esposo teve que ir para a região do Abimeleque, e lá em Abimeleque, ele pediu para Rebeca dizer que não era sua esposa, que era a sua irmã, que era a sua parente, irmã no sentido de parente, né? E aí deu aquela confusão toda em relação ao rei, enfim, nós já contamos essa história para vocês. Mas ela era extremamente formosa. Aliás, era uma característica da família ali. Tanto é que Sara também tinha essa característica, e nós vamos ver que Rebeca também, e que Raquel também era muito bonita. Então, ela tinha esta característica de beleza. Ela era generosa e hospitaleira, e a gente vai ver isso porque quando o servo de Abraão chega para fazer a proposta de casamento, ele encontra, sem saber, ele encontra Rebeca no tanque, no poço, e ela se dispõe a dar água para ele, ela se dispõe a dar água para os animais. Então ela era muito generosa. Inclusive ela convida, né, sabendo que Eleazar, que o servo de Abraão, era da família da esposa, do pai, ela chama para ir até a casa deles. E aí vocês conhecem a história. Eleazar conta o porquê ele está ali, o como ele chegou até ali, como Deus guiou os seus passos. E aí perguntam para a Rebeca se ela quer ir. Isso era muito comum em famílias mais ricas, era muito comum pedir a pretendida, né, a menina, se ela queria realmente ir para fazer o casamento, se ela gostaria de cumprir aquele pedido. E ela decide que sim. E é interessante que ela faz isso com uma certeza, com uma segurança muito grande. Veja, ela vai para um lugar que é estranho, ela está indo para Canaã, ela não sabe onde isso fica, ela nunca saiu da sua terra. Ela está indo com uma pessoa estranha que ela acabou de conhecer, que é Eleazar. Ela está tomando essa decisão com base naquilo que Eleazar conta. Tudo bem que ele trouxe riquezas, que ele está demonstrando ser da família, demonstrando ser uma pessoa de bem, né? E para casar-se com uma pessoa que ela desconhece. É um parente dela? Sim, é um parente, mas é desconhecido. Então, veja a disposição de coração, Deus toca no coração dela e ela dá essa certeza imediata. Tanto é que Eleazar não se demora na casa de Betuel, na casa de Labão. Ele segue para a casa do seu senhor Abrão. E aí, quando ela tem os filhos, de imediato ela tem uma preferência
por Jacó. Existe uma passagem em que ela fala a Deus a respeito daquilo que está acontecendo no seu ventre. Ela vê que não é normal aquela relação entre os bebês que estão crescendo. E aí Deus explica a ela que são dois reinos, são dois povos, são duas grandes tribos que estão se embatendo já no ventre dela. E agora, que coisa interessante, Deus fala para ela o seguinte: o mais velho obedecerá o mais novo. O mais novo será a cabeça. Então aqui Deus já está falando que o direito de primogenitura não era aquilo que a regra, a lei estava dizendo, mas era aquilo que Deus estava determinando. Então Jacó seria maior do que Esaú. E aqui ela já tem uma certa predileção por Jacó, ao contrário do seu esposo, que prefere Esaú. Dessa maneira, ela aprova, como ela já tinha essa menção, já tinha essa justificativa, essa explicação de Deus, enquanto ela estava grávida ainda, ela aprova a compra do direito de primogenitura na história do guisado, que o amado conhece. E ela, inclusive, auxilia no engodo de Isaac por Jacó, se fazendo passar por Esaú. O que acontece aqui agora, nós vamos ver uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção dos amados para o seguinte: quando a coisa sai do controle e quando eles percebem que Esaú vai fazer alguma coisa de ruim com Jacó, ela sugere que Jacó vá à sua parentela, ou seja, que vá a Harã. Mas aqui nós podemos ver uma outra situação. Veja, as pessoas da terra, as pessoas onde eles estavam, não eram pessoas que eles pudessem confiar e que eles pudessem dizer que seriam de uma linhagem adequada. Por que isso? Porque eram todos idólatras. E aí, se ele se casasse, como Esaú fez, se ele se casasse com as mulheres da região, haveria uma possibilidade de desvio. Então, aqui, instruído por Rebeca, Jacó vai a Harã. Mas veja, na verdade, isso foi uma disposição que Deus coloca no coração de Rebeca, porque Deus sabia de onde deveria ser tomada mulher, porque as mulheres da terra não eram adequadas para a linhagem. Então há uma proteção espiritual aqui, fazendo com que Jacó saia daquele local e vá até Harã para buscar mulheres da parentela de Rebeca, as que Rebeca conhecia, as que Rebeca sabia que podiam ser de uma linhagem adequada. Então ele vai para lá e se casa com Lia e se casa com Raquel, que são suas sobrinhas. O amado já sabe dessa história. Quando ela morre, ela é enterrada na caverna de Macpela. A caverna de Macpela fica sendo a caverna dos patriarcas. Ali, Sara, Abrão, ela, Isaac, Jacó, Lia, todos os patriarcas estão enterrados. Amém, amados? Bons estudos.